E então estamos em 15 de fevereiro de 2011, uma noite memorável no cenário europeu. O AC Milan se prepara para receber o Tottenham nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O Massimiliano tem um time sólido, com nomes de peso como Nesta, Seedorf, Thiago Silva e o icônico Zlatan Ibrahimovic no 11 inicial. Mas o Tottenham, longe de ser subestimado, está determinado a desafiar os italianos. É interessante notar que muitas vezes um conforto no papel não reflete o que acontece no campo. Os Spurs, liderados por um elenco talentoso, não hesitarão em trazer intensidade ao jogo. E é quando os tecos e os contatos aéreos são limitados que a magia do futebol acontece. Uma jogada habilidosa de Matteo Flamini acende o pavio, resultando na explosão inicial de Gennaro Gattuso. A equipe inglesa, estrategicamente posicionada, consegue abrir o placar, cortesia do grandioso Peter Crouch. O jogo se encerra com um placar de 1-0. Mas, como frequentemente acontece no futebol, a história não termina ali. Gennaro, despojado de sua camisa, retorna ao campo para concluir sua narrativa com o assistente do Spurs. E assim, mergulhamos na jornada de Gennaro Gattuso, o meio-campista que, como muitos ícones da posição, deu seus primeiros passos no cenário profissional aos 18 anos. Vestindo as cores do clube Perugia, Gattuso fez a transição do centro de treinamento para a equipe principal, enfrentando os desafios do futebol profissional. Apesar de ter disputado cerca de 10 partidas, o destino do Perugia não foi promissor, sendo rebaixado para a Série B. Isso forçou Gattuso a tomar uma decisão crucial. Com uma personalidade forte, ele não hesitou em confrontar a direção do clube, que desejava mantê-lo optando por seguir um novo caminho. As malas foram feitas e Gattuso encontrou seu lar nos Rangers, em Glasgow. Gennaro rapidamente se tornou uma unanimidade. Seu estilo áspero, caracterizado por uma abordagem agressiva e claramente britânica, conquistou os corações dos torcedores. A passagem pela Escócia foi marcada por uma temporada brilhante, um Gattuso não apenas se destacando em sua posição, mas também contribuindo com os gols decisivos. No entanto, o futebol é dinâmico e as mudanças no comando técnico dos Rangers, com a chegada de jogadores experientes como Giovanni Van Bronckhorst e Andrei Kanchelskis, eu acho que é assim que se pronuncia, sinalizaram uma nova fase na carreira de Gattuso, agora atuando como defensor, mais especificamente como lateral direito. O desafio estava lançado e Gattuso estava pronto para enfrentar o próximo capítulo de sua trajetória no futebol. E é nesse ponto da saga de Gennaro Gattuso que vemos uma mudança significativa. Diante da necessidade de mudar de posição, algo que não está nos seus planos, Gattuso toma uma decisão ousada: deixar Glasgow. Sua recusa categórica em atuar como defensor o leva a empacotar suas malas mais uma vez, após apenas um ano na Escócia. O retorno à Itália marca uma nova etapa para Gattuso, agora sob as cores de Salernitana, após sua passagem pelo Perugia. Ele se une a uma equipe que infelizmente está enfrentando o rebaixamento. No entanto, Gennaro não se intimida. Ele faz o que faz de melhor, especialmente diante do público italiano, que ainda não conhecia tão bem na época. Suas atuações chamam a atenção dos gigantes da Série A, pois mesmo com uma redução salarial ao ser rebaixado para a Série B, o Milan expressa um interesse particular em ter em suas fileiras. Aos 21 anos, Gattuso se vê diante de uma oportunidade única, um novo capítulo prestes a se desdobrar em sua trajetória no futebol italiano. O destino reserva ao guerreiro uma nova casa e o Milan vislumbra todo o potencial desse jovem talentoso. A chegada de Gennaro a Milão marca o início de uma nova era em sua carreira. Demonstrando sua habilidade inata, ele aproveita a oportunidade para disputar seus primeiros minutos na Liga dos Campeões, vestindo as cores do Rossoneri, enfrentando o Chelsea em 1999 em Stamford Bridge. O cenário já é bastante intrigante e aqui estamos 24 anos depois, diante de um grupo ainda mais sedutor, com embates contra Paris, Dortmund e Newcastle. Gennaro, que não apenas descobre a intensidade da Liga dos Campeões, mas também se destaca na seleção italiana, onde brilha com muita rapidez. Essas duas primeiras temporadas em Milão são um sucesso, mesmo em uma equipe um tanto envelhecida que busca se renovar. Entretanto, em 2001, as coisas realmente ganham velocidade. Não apenas o treinador muda com a chegada de Ancelotti, mas também Gennaro vê a chegada de um certo Andrea Pirlo ao seu lado. Isso marca uma reviravolta significativa no sistema de jogo, especialmente após a transferência de Seedorf em 2002. O papel de Gattuso passa por uma transformação, tornando-se um verdadeiro cão de guarda para Andreas Pirlo, no esquema 3-1-2 escolhido por Ancelotti. Pirlo se desempenha o papel de regista, um maestro que precisa de tempo e espaços à frente para lançar bolas e ditar o jogo. Andrea já era magistral nisso, mas a presença constante de Gattuso para protegê-lo eleva a dupla a um patamar lendário. Gennaro, o incansável, constrói sua reputação como cão de guarda profissional,
profissional que, sem dúvida, ninguém gostaria de enfrentar a cada final de semana. Embora sua estatura não impressionasse à primeira vista, com a cabeça bem posicionada nos ombros, o número 8, com seus 1,77 metros, é incrivelmente forte. A agressividade e dureza nos contatos são atributos inegáveis de Gattuso. Uma reputação pela qual ele é amplamente reconhecido. Ele se destaca na arte da recuperação, não hesitando em usar os 2 pés quando necessário. Parece uma tarefa simples quando estamos apenas observando o jogador em ação, mas essa habilidade de encadear esforços, de despejar tanta energia no campo e de antecipar as trajetórias dos movimentos do oponente não é nada comum. Aqui está onde Gennaro realmente se destacava, não apenas por sua habilidade técnica, mas pelo medo que impunha a equipe adversária. Cristiano, por exemplo, tentava algumas fintas, mas relutava em desafiar Gennaro com mais intensidade. Tal era sua capacidade de bloquear o adversário. A presença física do italiano era uma qualidade genuína, talvez não evidente à primeira vista, mas, como se vê, quando você recebe um golpe como esse na primeira ação, não está tão ansioso para voltar para a segunda. Gattuso, embora não fosse o jogador mais alto, cobria uma quantidade significativa de espaço no campo, especialmente na mente do oponente. Ele desempenhava um papel crucial tanto na defesa quanto no ataque, contribuindo para o sucesso coletivo e tático de sua equipe. Na defesa, Gennaro assumiu o papel de destruidor, aquele encarregado de interromper um contra-ataque, sempre com o pé arrastando e aplicando intensidade física para perturbar o time adversário. Isso exigia uma incrível quantidade de energia, sempre se mantendo implacável por 90 minutos, multiplicando esforços e controlando cada acontecimento em seu campo. No ataque, Gattuso também desempenhava um papel crucial no esforço coletivo, supervisionando Pirlo, como vemos em sua atuação pela seleção. Às vezes, ele atraía a marcação para liberar espaço para seu regista. Em ambos os casos, isso exigia uma concentração intensa e uma análise precisa. Não era um papel tão fácil quando podia parecer. Certamente, sua técnica não era sua característica principal. Embora fosse um jogador profissional de futebol, Gennaro ainda encontrava maneiras de marcar alguns gols belos em sua carreira. Aqui está um lembrete do que Gennaro Gattuso representava em campo. Um jogador que despejava tudo o que tinha no tanque, sem contar os esforços. Entramos em 2002 e 2003 e o Milan apresentava uma força de trabalho verdadeiramente monstruosa. Ancelotti opta por um diamante 4x4, com jogadores de classe mundial ocupando todas as posições. Gattuso atua em sua posição central no meio campo e naturalmente participa de todos os 14 jogos da Liga dos Campeões, inclusive aos 120 minutos da final contra a Juve, onde levantava seu primeiro grande troféu. Em seguida, veio uma pequena conquista na Copa da Itália, seguida pelo primeiro título na Serie A. Em 2006, surge uma convocação lógica para a esquadra Azzurra para disputar a Copa do Mundo na Alemanha, 4 anos após uma eliminação controversa contra a Coreia. A Itália, buscando vingança, a melhor competição, e Gattuso, participando de todas as partidas de eliminação direta, se torna campeão mundial. O italiano pode sorrir, conquistando seu lugar na história do futebol. Bem, a noite termina de maneira peculiar, com Gattuso vitorioso, e desafiando os oficiais da FIFA que tentaram impedi-lo após essa Copa do Mundo. Com 28 anos, então, ele continua sua jornada com o Milan, conquistando uma segunda Liga dos Campeões em 2007, e uma revanche contra o Liverpool. Contudo, o caminho a partir daí se torna mais complexo, com o Milan sendo ultrapassado na Liga pelo Inter de Mancini e Mourinho, e um desempenho morno na cena europeia. Uma eliminação dos 32 avos de final da Copa da UEFA contra o Werder Bremen marca um ponto baixo, coincidindo com uma lesão significativa no ligamento para Gattuso, o impedindo de trazer toda essa energia na temporada de 2009. Enquanto a equipe busca renovação com nomes como Ronaldinho e Beckham, Gattuso, Seedorf, Pirlo e Nesta permanece até 2011. Aos 33 anos, ele, infelizmente, precisa dar uma pausa devido a problemas de visão, se afastando do clube lombardo e encerrando sua aventura no campeonato suíço. Desde o fim de sua carreira como jogador, Gennaro seguiu o caminho de treinador, mantendo seu comportamento característico. Isso conclui uma homenagem forte e totalmente merecida aos maiores meios-campistas da história, cujo QI futebolístico talvez tenha sido negligenciado devido à personalidade do jogador. Contudo, se Gattuso brigava no campo, não o fazia de maneira morna, sempre mantendo respeito, jogando limpo. Sua agressividade era parte intrigante de seu estilo hiperenergético, deliberadamente físico, e surpreendentemente acumulou apenas 2 expulsões em toda a sua carreira. A imagem de carniceiro associada a Gattuso talvez tenha sido um tanto enganosa e nem sempre trabalhava a favor do italiano, mesmo que em alguns momentos seu temperamento explosivo tomasse conta, forçando seus colegas a contê-lo, o que o Sr. Paulo Maldini fazia com maestria. Esse temperamento era parte intrigante do personagem e contribuiu para reforçar sua lenda, porque sim, Gennaro se deixava levar mais de uma vez, seja em pequenas brigas acaloradas com jogadores de sua estatura ou gigantes como Peter Crouch, ou seja,
seja, ao defender o companheiro de equipe, o italiano não temia nada, nem ninguém. Também poderia dar errado quando Gennaro exagerava, como naquela noite de fevereiro de 2011, na famosa altercação envolvendo xarope de esperma. Na verdade, essa noite foi sua última da Liga dos Campeões, pois o jogador foi posteriormente suspenso após a partida. Por uma vez, Gennaro saiu pelas portas dos fundos, mas o que devemos, pelo contrário, prestar homenagem ao ambiente que ele era, ao jovem talentoso que encantou o Ibrox Park, que definitivamente eternizou seu nome na história durante sua passagem pelo futebol. Ser agressivo no futebol é até bom, pode fazer parte do jogo, mas ser agressivo na hora certa, da maneira certa, por 90 minutos, talvez seja ainda melhor. Sim, todos nós temos aquele amigo que distribuiu pancadas em todo mundo no campo e mesmo assim não é campeão mundial, e não ganhou 2 Ligas dos Campeões como o Gennaro fez. O guerreiro Renan, Engel ou rugidor, chame como quiser. De qualquer forma, Gattuso, a princípio, não se importa muito, mas apenas uma coisa: se você tentar driblá-lo, tenha certeza do que você está fazendo e não feche os olhos. E não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo. Se estiver interessado em conhecer o mistério e motivo por trás da queda da seleção brasileira no futebol, confira esse vídeo logo à sua esquerda.